O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Caríssimos, celebrar o patrono de uma paróquia é sempre muito especial. Inclusive, nesta data, a igreja concede indulgências. Claro que, na prática, ninguém vai receber indulgência, porque eu não expliquei como é que recebe. Então, ano que vem, a gente faz isso. Mas hoje é um dia que podemos ganhar indulgências plenárias. Mas quando nós olhamos para o padroeiro de uma paróquia, nós queremos olhar para as virtudes daquele santo. Nós, ao olharmos para as virtudes daquele santo, nós queremos obter graças especiais. Então são essas duas coisas. Olhamos para a virtude do santo e ao mesmo tempo procuramos ver quais graças especiais ele pode nos dar, advindo de suas virtudes. Dentre tantas virtudes que nós podemos falar de Santo Antônio, uma das coisas que Santo Antônio é muito conhecido e reconhecido, por isso que nós até rezamos o responsório de Santo Antônio, e ele é chamado com o título, na sua ladainha, de restituidor das coisas perdidas. E é disso que eu quero falar, mas de uma maneira muito mais profunda e muito mais espiritual do que você achar a caneta que perdeu. Existe um significado muito superior quanto a isso. Claro que nós podemos pedir, e é para isso mesmo que a gente faz a reza, porque a gente perdeu alguma coisa. Mas nisso existe sempre algo espiritual que nós podemos perceber. E por isso eu quero lhes explicar por que é que Santo Antônio tem este título de restituidor das coisas perdidas. Qual foi o acontecimento que lhe deu este título? Na verdade, foi o extraordinário caso de um noviço que roubou o livro de pregações de Santo Antônio. Na verdade, mais do que uma coisa perdida, foi uma coisa roubada. Acontece o seguinte: Santo Antônio era um grande pregador. Era chamado de trombeta do Evangelho,
porque quando pregava, realmente tocava os corações e convertia as pessoas. E acontece que tinha um jovem frade, um noviço, tinha acabado de entrar para a vocação religiosa. E ele, por não ser muito humilde, ainda era um jovem orgulhoso, ele foi presa de Satanás. E Satanás começou a incutir, e estou dizendo que foi Satanás, porque no final da história nós vamos ver que foi Satanás. Começou-lhe a incutir nele uma certa inveja por Santo Antônio. E uma certa presunção dele querer ser um grande pregador como Santo Antônio. Então, ele começou a dar asas para esses pensamentos, e como todo pecado é assim. Vem o pensamento besta na cabeça, a gente começa a dar asas para aquilo, aquela coisa vai se desenvolvendo. Então ele raciocinou o seguinte: Santo Antônio é um grande pregador, mas eu sei qual é o segredo dele. Ele tem um livro, e de fato Santo Antônio tinha um livro assim, de escape. Quando ele tinha que fazer uma pregação urgente, alguma coisa, ele tinha lá suas anotações. Mas na verdade Santo Antônio não precisava daquele livro, porque Santo Antônio sabia a Bíblia quase de cor. Mas ele anotava, porque era humilde, então fazia algumas pregações, tinha alguma coisa ali já preparada, e aonde ele ia carregava aquele livro. Mas aquele rapaz, enganado pelos seus pensamentos, começou a pensar: eu vou pegar aquele livro de Santo Antônio, eu vou fugir da ordem, e aí, com aquele livro, eu vou virar um pregador. E vou ficar grande, igual Santo Antônio. Imagine que besteira. Pois bem, ele planejou, fez a coisa, porque esse tipo de pecado demora, mas uma hora chega. Ele teve a oportunidade, entrou na cela de Santo Antônio, roubou o livro e cascou fora. Arrancou o hábito, porque claro, não tinha permissão de sair do mosteiro sem hábito, jogou fora e fugiu, sumiu. Quando se deram conta que ele tinha sumido, então veio a preocupação: o que aconteceu? O que aconteceu? Então Santo Antônio teve a revelação. Deus, nosso Senhor, revelou a Santo Antônio o que tinha acontecido. Revelou que ele havia sido enganado pelo diabo, e por aquele pensamento de orgulho, Satanás traçou então o caminho da sua perdição, abandonar a ordem, e por ali ia se perder. Então o que é que Santo Antônio fez? Santo Antônio, como tinha autoridade sobre os demônios, e esse é outro título de Santo Antônio, terror dos demônios, então ele disse: eu já sei como é que eu vou resolver esse problema. Quem fez esse negócio vai desfazer. Isso aqui abre um parêntese: eu conheço pessoalmente um exorcista italiano, que ele diz que na hora dos exorcismos, um dos nomes e dos santos que os demônios têm mais horror de se ouvir é de Santo Antônio. Eles não suportam. E Santo Antônio tinha tanta autoridade aos demônios, que ele disse ao demônio: você, demônio, que levou este jovem à perdição, você vai agora trazê-lo de volta. Não foi ele não foi atrás do jovem, não mandou outro religioso, não mandou um leigo, ele disse: você fez, então em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, você mesmo vai desfazer. E o demônio foi atrás. Encontrou esse rapaz numa ponte, não se sabe se ele ia se jogar de lá, o que é que ia fazer, porque já estava... Então o demônio apareceu para ele. E é evidente que quando o demônio apareceu para ele, ele cascou fora e foi atrás de Santo Antônio. Imagine se não. Correu de volta para o convento, se jogou aos pés de Santo Antônio, devolveu o livro, se converteu e voltou para a ordem. Desde então, Santo Antônio é chamado de restituidor das coisas perdidas. Mas muito mais do que encontrar alguma coisa, existe aqui um mistério escondido de alguém que parecia apenas ter maus pensamentos, mas na verdade estava sendo tentado. Abriu a porta e o maligno entrou.
entrou. E Santo Antônio, pela virtude que tinha e a autoridade que tinha sobre os espíritos malignos, então fez com que aquele jovem voltasse pelo mesmo caminho que tinha ido. Pois bem, meus irmãos, Santo Antônio é conhecido por restituir as coisas que são perdidas. E é por isso que quando nós rezamos o responsório, quando a gente perde alguma coisa e nós rezamos o responsório que nós rezamos durante toda essa novena, diz justamente isso, que quando nós rezamos, o demônio se põe em fuga. Porém, Padre Antônio Vieira, num dos seus sermões sobre Santo Antônio, diz que aqueles que são devotos de Santo Antônio, na verdade isso aqui é uma interpretação que eu já estou fazendo, aqueles que estão sob o patrocínio de Santo Antônio, não têm apenas a graça de ter restituído aquilo que perdeu, mas Santo Antônio se antecipa e nos dá a graça de não perder coisas, e melhor dizendo, bens espirituais que não deveríamos perder. Padre Antônio Vieira diz o seguinte: para os estranhos, Santo Antônio é recuperador do perdido, mas para os seus, ele é conservador do que se pode perder. Santo Antônio nos conserva graças que nós poderíamos perder se nos fosse dado por nossa própria conta. Se dependesse de nós, das nossas virtudes, nós poderíamos perder muitas coisas nessa vida. Mas aqueles que são amigos de Santo Antônio, que têm uma devoção verdadeira a Santo Antônio, e muito mais nós que estamos sob o patrocínio de Santo Antônio, temos a graça de conservar e de não perder. Vou dar o exemplo de algumas coisas que nós podemos perder. Nós podemos perder a graça de Deus. Eu não sei se vocês sabem disso, mas existe na vida espiritual um estado que se chama estado de graça. Se nós morrermos em estado de graça, nós seremos salvos. Mas se nós perdermos este estado de graça na hora da nossa morte, nós nos condenaremos. E como é que perde o estado de graça? O estado de graça se perde pelo pecado grave. Se você estiver em pecado grave, você perde imediatamente a graça de Deus. Santo Antônio é aquele que nos ajuda a não perder a graça, caindo no pecado. Santo Antônio nos ajuda a não cair em pecados graves. Se é verdade que muitas vezes nós não podemos evitar todos os pecados veniais, é verdade que com a graça de Cristo, nós podemos e devemos evitar os pecados graves que nos afastam de Cristo. Por isso, meus irmãos, é bom que nós tenhamos um amigo no céu, que interceda por nós, para que nós não percamos a graça de Deus. E se você perder a graça de Deus, existe uma maneira dela ser restituída. Se chama confissão. Pela confissão, nós recebemos de novo o estado de graça. Por isso, meus irmãos, que Santo Antônio sempre interceda por nós, para que nós não percamos o estado de graça, que dos bens espirituais é o mais importante, porque sem a graça de Deus, nós não podemos viver e não podemos nos salvar. Não se esqueça nunca disso, porque nós católicos nos esquecemos disso. Detalhe, se você não está em estado de graça, nenhuma obra de caridade que você faz tem valor. Você perde imediatamente todos os méritos. É uma tragédia na vida espiritual. Nós não podemos perder o estado de graça. E se perdermos o estado de graça por um pecado grave, nós precisamos nos confessar o quanto antes para restituir em nós a graça de Cristo. Não podemos viver assim.
Uma outra coisa, meus irmãos, que nós podemos perder é a fé. Nós podemos perder a fé por fraqueza. É possível que a nossa fé se enfraqueça. E se nós não cuidarmos quando ela se enfraquecer, ela vai se enfraquecendo, e é possível perder. Eu não sei vocês, mas eu já conheci muitas pessoas de fé perderem a fé completamente. Pessoas boas, que estavam no bom caminho, mas porque aconteceu uma coisa ou outra, a pessoa foi se arrefecendo, foi desanimando, até que um dia abandonou a Deus. E hoje tem raiva de Deus, tem raiva de reza, tem raiva de igreja, não quer nem saber. Por isso, meus irmãos, é bom que nós tenhamos um amigo no céu, que nos ajude a não perder a fé quando ela estiver em perigo, quando nós estivermos desanimados, quando nós estivermos sofrendo, quando nós estivermos na provação. É possível também perder a esperança. A fé e a esperança andam juntas. Quando você perde uma coisa, a outra também se enfraquece. Normalmente a esperança é a primeira que se enfraquece. A gente acredita, mas a gente não espera muita coisa não. Só Deus na causa mesmo, porque o resto está tudo lascado e condenado. Perdemos a esperança. Não podemos perder a esperança, porque quem perde a esperança, além de pôr em risco a sua fé, se torna uma pessoa amarga, se torna uma pessoa triste, se torna uma pessoa angustiante. Por isso é bom que nós tenhamos no céu um amigo que interceda por nós, para que nós não percamos a esperança. E por último, é possível também perder o amor. Porque o nosso coração cansa. Porque quem quer amar tem que estar preparado para a ingratidão. E muitas vezes nós não estamos preparados para isso. Amar dói. Amar cansa. Amar custa sangue. Amar custa sono. Amar custa muita coisa. Amar custa a vida. Por isso, às vezes, o nosso amor vai se enfraquecendo, vai se arrefecendo. A gente não se dedica mais, seja na nossa vida de oração, seja na nossa vida familiar, seja nos nossos trabalhos, seja nas nossas ocupações. A gente já não faz mais as coisas com aquele amor profundo. A gente faz, mas vai levando, vai carregando, mas não tem mais aquele fogo inicial que nós tínhamos quando o casamento começou, quando o trabalho começou, quando o serviço na igreja começou. Por isso é bom que nós tenhamos um amigo no céu que nos ajude, interceda por nós, quando nós percebemos que o nosso amor está cansado, porque ele cansa. Meus irmãos, Santo Antônio é o restituidor das coisas perdidas. Mas é bom que nós não percamos estas coisas. É melhor que nós percamos um celular, é melhor que nós percamos uma caneta, é melhor que nós percamos sei lá o quê, que é mais fácil de restituir do que essas coisas. Por isso peçamos a intercessão de Santo Antônio para não perder a fé, a esperança e o amor. Mas, se você perdeu, não desanime, porque ele pode restituir. Se ele usou de um demônio para trazer de volta aquele que estava perdido, ele usará do que for preciso para te trazer também de volta. Porque ele quer recuperar todas as coisas para Cristo. E se um dia você foi de Cristo, e se um dia você amou a Cristo, Cristo será fiel a você. Por isso,
Não desanime, mas peça, grite, clame a intercessão de Santo Antônio, de Nossa Senhora, e Ele nos dará, eles nos darão todas as graças que nós tivermos necessidade, seja que nós perdemos, ou seja aquelas que nós precisamos conservar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.